Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um API Play. Meu nome é Luiz, eu sou gerente de marketing da Sensidia. A gente está aqui no Twitter falando com o Luiz Cipriani, evangelista da plataforma do Twitter no Brasil e na América Latina. Beleza, obrigado por ter vindo aqui. Bom, eu sou evangelista da plataforma do Twitter aqui na América Latina. O meu objetivo aqui é eliminar barreiras para qualquer desenvolvedor e empresa que queira usar a plataforma para criar um negócio, para criar um projeto, um serviço para algum usuário, que seja o foco dessa empresa. E a gente tem uma série de verticais dentro da plataforma. Uma delas é a API, que é justamente o foco é para quem quer criar alguma integração que use o dado de forma pura e exponha isso de alguma maneira interessante para o usuário. Então, só para dar um overview rápido do que é a API do Twitter hoje, bom, a gente tem uma fatia dessa API que a gente chama de API pública, certo? A API pública a gente divide em duas partes. A gente tem a REST API, que é uma API que permite que você acesse vários recursos que já tem no Twitter, como usuários, tweets, timelines e vários outros recursos. A gente tem mais de 100 endpoints dentro dessa API. E tem o outro lado da API, que é a API de streaming, que é para casos onde você precisa agir em tempo real com o conteúdo que está sendo gerado. Então, por exemplo, a API de streaming permite que você estabeleça um critério, pode ser uma hashtag, por exemplo, e assim que o tweet é feito, você vai receber esse tweet dentro da conexão. É isso que permite criar visualizações, responder automaticamente a uma mensagem de usuário, por exemplo. Entendi. E aí, caso você esteja fazendo essas integrações, você evolua a sua empresa, começa a crescer, fechar mais negócios, a gente começa a ter as camadas superiores da API que não são abertas para todo mundo. Então a gente pode, por exemplo, pegar a API pública e elevar o acesso, por exemplo, de uma empresa para que ela possa bater em um endpoint mais vezes, ou que ela possa passar um maior número de critérios na Stream API, por exemplo. Isso a gente tem essa possibilidade, aí a empresa precisa ter contato com a gente para fazer isso. Claro. E, obviamente, se você evolui mais ainda e tem uma demanda muito maior de dados, a gente tem o Gnip, que é uma empresa que a gente adquiriu ano passado, e que é uma empresa de Big Data que pode oferecer todos os dados que o Twitter tem de várias maneiras. Então eles têm, por exemplo, uma conexão de Stream API muito mais poderosa, com dados enriquecidos. Você pode fazer uma busca por todo o histórico do Twitter e usar isso via API. Você pode mudar seus critérios de uma hora para outra, que eles suportam essa alteração sem reconexão. Ou seja, uma série de melhorias no que a API pública oferece para que você realmente consiga manter um negócio que já está escalado, que tem muitos clientes e que precisa de uma demanda muito maior de dados. Legal, então dá para falar que hoje, em termos de negócios, a API do Twitter, ela representa uma grande parte dos negócios do Twitter, ou ela é das colunas mais importantes? Sim, ela é uma coluna extremamente importante. Comparado com o que o Twitter gera de receita com publicidade, obviamente ele é bem menor, mas é claro que é um negócio bastante importante. Big Data, essa área está crescendo cada vez mais. O Twitter tem muito dado, a gente tem muito usuário publicando dentro da plataforma, e o que está sendo publicado lá, várias empresas podem utilizar para gerar insight, para gerar conhecimento de como ele deve tratar o cliente. Então, sim, é uma área extremamente importante para a gente e que, com certeza, a gente espera que gere receita a partir dessa venda de dados, né? Legal, no futuro. Bacana. Bom, muito bacana, Luiz, saber sobre a monetização em cima da API. Em relação a parceiros aqui na América Latina, você consegue dar para a gente um ou dois exemplos e mostrando também como que eles usam a API do Twitter e como que isso influencia também no negócio deles? Sim, claro. Bom, então, como a gente tem API, a gente permite que desenvolvedores ou empresas criem. Tem algumas empresas que foram criando em volta desse uso da API. E essas empresas oferecem várias categorias de serviço. Então, por exemplo, a gente tem empresas que são totalmente especializadas em visualizações. Então, você é uma empresa de mídia, você quer recuperar dados de pessoas que estão falando sobre um determinado evento ao vivo e quer gerar um gráfico a partir disso, sentimento, por exemplo. A gente tem empresas que só cuidam dessa parte de visualização, de gerar um widget para você incorporar no seu site, esse tipo de coisa. A gente tem empresas que é totalmente focada só na análise desses dados para oferecer insights para as empresas.
Então já é uma outra categoria, em vez de focar em real-time, visualização, está mais focado em análise no back-end para gerar insight. Entendi. Essas são as duas principais categorias de... Sim, acaba sendo, mas obviamente tem várias outras categorias. Por exemplo, tem empresas que estão ali só para criar sistemas de interação com os usuários, interação automática. Então a gente teve, por exemplo, durante a Copa, algumas integrações que o usuário respondia para uma conta mencionando que queria um autógrafo do Neymar, por exemplo, e a conta automaticamente respondia com uma foto, com o nome da pessoa, um autógrafo do Neymar. Então, são interações automáticas que acontecem com os usuários. E aí tem vários tipos de formas de se criar essa interação automática. E tem algumas empresas que só fazem isso também. Elas pegam e implementam sistemas de reply automático para esse tipo de campanha. Legal. A API é muito flexível, ela permite você cria vários tipos de interação com o usuário ou visualização. Então, isso acaba permitindo também a criação de negócios em volta disso, porque a gente tem uma demanda muito grande aqui no Brasil de empresas de mídia, de empresas que querem conhecer melhor o que as pessoas estão falando sobre elas, né, em mídias sociais. Então, sim, as empresas que estão trabalhando com esse tipo de informação social para gerar esse serviço para as empresas estão sendo muito bem sucedidas. Legal. Bom, você comentou que esses parceiros que normalmente criam um negócio em torno da API, normalmente têm um acesso um pouco mais exclusivo à parte fechada da API, que é para parceiros exclusivos. Conseguem falar, por favor, um pouco dos principais recursos que estão abertos para qualquer um e aqueles que estão um pouco mais fechados para esses parceiros exclusivos? Sim, sim. Na API pública, a limitação funciona de duas maneiras. Na REST API, é por janela de 15 minutos, você pode fazer X requests a cada 15 minutos. E esse X varia dependendo do endpoint. Na Stream API, a gente retorna 1% de todos os tweets que casam com esse critério que você estabeleceu. Esse é 1% de todos os tweets no mundo. Então, por exemplo, se você está procurando hashtag Twitter agora, por exemplo, com certeza tweets que tem a hashtag Twitter vão representar mais do que 1% de todos os tweets do mundo, então você vai começar a perder tweets. Então, esse segundo nível, que é para alguns parceiros, a gente consegue escalar, em vez de 1%, passa a ser 10%, por exemplo, ou nessa janela de 15 minutos você pode fazer mais requests do que você podia antes com a API pública. O tipo de relacionamento que a gente constrói com a empresa é o seguinte: a empresa entra em contato com a gente faz uma reunião inicial para entender o negócio, o que ela está construindo em volta do Twitter, porque a gente tem uma série de diretrizes de como você usa a API, de que forma você expõe um tweet dentro de um site, por exemplo, de que forma você está implementando essa integração com o Twitter, porque tudo isso influencia na decisão de você virar um parceiro oficial do Twitter, porque você precisa respeitar todas as nossas diretrizes, porque a gente quer manter uma experiência consistente do usuário com o Twitter, independente de qual mídia que ele está usando, seja uma integração ou seja os produtos do Twitter. Então a gente lançou, a gente tinha já um programa que era pouco divulgado, mas que qualquer empresa que entrasse em contato com a gente marcava uma reunião e iniciava essa conversa. A gente lançou há uma semana atrás um programa oficial de parceiro do Twitter, que daí a gente está englobando não só usos da API de produto, mas também da API de Ads, que permite que você crie campanhas de forma automática via API. Então esse programa ele está muito mais claro agora os termos, o que a empresa deve ser para poder se aplicar a esse tipo de programa. E aí os benefícios que a empresa tem são um relacionamento bem mais próximo com a gente. Então a gente tem uma equipe dedicada em São Francisco só para cuidar dessas empresas de ecossistema. Legal. A empresa vai ter acesso a recursos que estão em beta, que estão fechados para todo mundo. Ela vai ter todo um board de conselheiros para poder dar dicas de como ela deve evoluir o roadmap, o que é interessante ela estar investindo, porque existe um mercado que ou está crescendo ou que já existe em uma determinada região que pode ser atendido se você desenvolver esse tipo de... uma orientação em termos de estratégia também, né? Exatamente. Primeiro tem o regulatório, né, em termos e também de qualidade para o usuário final do Twitter. Sim. Tem em termos de estratégia. Vocês pensam também em termos de
uso da API dos recursos e quanto isso vai impactar nos servidores de vocês? Sim, claro. As empresas parceiras, ou seja, quem realmente respeita as diretrizes, a forma de uso do Twitter e realmente está em contato com a gente para discutir a melhor forma de evoluir, eles vão ter todos os acessos privilegiados a esses recursos e, obviamente, isso está dentro do que a plataforma, da capacidade da plataforma. Então, isso não é uma coisa que vai frear o desenvolvimento dessa empresa. Bacana. Luiz, então, se a gente fosse enumerar o que o Twitter mais faz e mais valoriza para que o ecossistema de parceiros em torno da API evolua, o que você botaria no topo aí? Bom, a gente consegue manter um relacionamento com essas empresas que estão criando produtos em volta da API do Twitter, independente do ponto do ciclo de vida que essa empresa está. Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor, você começou a construir uma startup usando a API do Twitter, e aí você vai entrar em contato, a gente desde esse momento já começa a discutir com você formas de como você pode otimizar o uso da API, o que você pode seguir no seu roadmap para poder ir para um produto que seja mais interessante, que tenha demanda do mercado. À medida que você vai evoluindo esse produto, vai chegar num ponto que a API pública já não funciona mais, a gente vai sugerir a evolução para o GNIP, porque assim você consegue atender melhor os seus clientes. Então, todo esse ciclo de vida, toda a sua evolução, desde o início até o fim não, né? Até o momento onde você já está com uma empresa grande, com muitos clientes e atendendo de forma com alta qualidade com o seu produto, a gente está presente. Então, basicamente é isso. E o que é interessante é que a gente está aberto para justamente esse contato, para discutir a melhor forma de usar a API sempre. Mesmo alguém pequeno consegue já se aproximar e ir construindo junto. Isso é sensacional. Então, no final das contas, a gente vê que, por mais que esteja falando de uma tecnologia relativamente nova, que é a API, o segredo por trás de uma boa estratégia de APIs é manter um bom relacionamento. Sim, exatamente. E um bom produto também, né? Claro. Porque é uma das coisas que fazem os desenvolvedores, as empresas usar a API do Twitter é que a gente tem, primeiro, a cada 2 dias 1 bilhão de tweets sendo feito. Você encontra conteúdo sobre qualquer assunto, então você com certeza, sei lá, você é uma pequena empresa que está simplesmente analisando o que as pessoas falam sobre a sua marca no Twitter, você sempre vai achar alguém falando sobre você, porque as pessoas publicam, elas reclamam, elas elogiam. Então todo esse conteúdo que é gerado, com certeza ele é o recurso principal, né, para que a gente consiga ter uma API de sucesso, porque a gente tem pessoas falando sobre tudo o dia inteiro, em tempo real, de forma pública, e está tudo disponível para que você possa analisar da forma como você quiser. Perfeito. Bom, Luiz, bacana ouvir um pouquinho mais sobre o Twitter. Para a gente finalizar, deixar uma dica aí para o pessoal que está vendo. Empresas que querem construir um ecossistema de parceiros em torno das suas APIs. Que dicas você dá aí, tentando escapar um pouquinho do mercado só de mídia, que dicas você dá para que esse programa de APIs e de parceiros em torno dela realmente funcione? Sim. Acho que o primeiro é ter um bom produto, certo? Se o seu produto, seus clientes estão satisfeitos e eles querem começar a integrar os recursos que você tem no seu produto com outros interfaces dentro dele ou fora do próprio produto desse terceiro, tá? Bom, aí uma vez que você tem um bom produto, você já pode construir uma API em cima disso. O ideal, antes de tentar pensar no que você deve, em vez de expor qualquer ação ou alteração do recurso, do dado que você possui via API, o melhor seria estudar de que forma as empresas ou desenvolvedores vão usar essa API para você começar a expor apenas recursos que façam muito sentido. Por exemplo, o Twitter, a gente tem mais de 100 endpoints na REST API, e alguns endpoints que a gente abriu, por exemplo, estimulou com que as pessoas criassem outros clientes de Twitter. E isso, obviamente, em 2007 talvez fizesse sentido, porque as pessoas queriam experiências diferentes, e isso ajudou até muito o Twitter a pensar de que forma que ele poderia evoluir o cliente dele. Mas, obviamente, hoje em dia a gente oferece a melhor experiência de cliente de Twitter, então a gente não faz mais sentido a gente ter esses endpoints abertos, porque isso só vai estimular outros clientes. E é uma coisa que, pela estratégia da empresa, a gente não quer mais. Então, é pensar bem o que você vai expor, certo? Porque
o que você expor é o que vai permitir os desenvolvedores a pensar o que pode ser criado a partir dessa API. E aí, obviamente, no que diz respeito à experiência do usuário, e aí o usuário é o desenvolvedor no uso da sua API, é expor os dados de forma com JSON, né? Eu acho que hoje não tem mais sentido nenhum expor algum outro formato de dado, porque qualquer plataforma ou linguagem consome muito bem um JSON. Expor isso em HTTP em vez de ser algum outro protocolo que seja mais obscuro ou que não seja tanto usado. Todo mundo sabe usar HTTP, então não tem razão nenhuma para não fazer isso. E, é claro, trabalhar muito bem a questão da documentação e playground de API. Isso é imprescindível. É importante pensar também na experiência do usuário, do desenvolvedor, porque ele quer colocar as mãos na sua API antes de fazer uma integração, ele quer saber todos os limites antes de realmente criar um produto em cima da sua API. Então, oferecer uma boa documentação, um console que você possa acessar a API de forma fácil, sem precisar criar API Key e tudo mais. Você simplesmente entra num site, acessa o console e começa a usar a API para poder experimentar. Exemplos de código é imprescindível. Se o cara quer brincar para entender a sua API, se você oferecer algo pronto para ele, vai ser muito mais fácil dele fazer isso. Então, assim, vindo da minha experiência do Twitter, exemplo de código ajuda muito. O console da API ajuda muito a você demonstrar e ao desenvolvedor também de testar, e uma boa documentação também. Legal. São os 3 principais fatores. Legal. Então você falou do aparato em torno da API para fornecer da melhor forma, não só a documentação, mas também o console. E também você falou da estratégia da API está totalmente ligada à estratégia da empresa. Então, os recursos que você vai expor tem que ter a ver com o que a empresa está pensando para o futuro dela. Não vale a pena eu ter um endpoint ligado à criação de um novo cliente. Cara, vamos fechar esse, focar naqueles que a gente está ligando agora. Então, uma relação direta entre a estratégia API e a estratégia de negócios. Né? Exatamente. Bom, muito bacana. Bom, obrigado, Luiz. Prazer. Obrigado a vocês. Até o próximo API Play, pessoal. Valeu. Um abraço. Obrigado.